Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, essa é a nossa primeira aula do estudo das interações intermoleculares. Nós teremos duas aulas. Nessa primeira, nós vamos discutir os principais tipos de interações intermoleculares e na segunda aula nós faremos exercícios, ok? Então acompanhe aí, vamos lá! Então vamos lá. Interações intermoleculares. No livro de vocês, essas são as aulas de número 13 e 14. A definição. Interações intermoleculares são forças de atração que existem entre as moléculas. São responsáveis pela coesão entre moléculas de uma substância e influenciam propriedades como temperatura de fusão e ebulição, solubilidade, viscosidade, tensão superficial. Um termo importante aqui é o seguinte, elas são responsáveis pela coesão entre moléculas. Então, uma interação intermolecular é a força de atração que existe entre uma molécula e a molécula vizinha. Não é uma interação que ocorre dentro da mesma molécula. E o fato das moléculas estarem mais coesas ou não influencia, por exemplo, propriedades como a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Se as moléculas estiverem muito coesas, a temperatura de ebulição da substância será alta, porque é necessário uma grande quantidade de energia para que as moléculas possam se separar. Uma outra propriedade que foi citada aqui foi a solubilidade. Nós veremos que substâncias que possuem polaridade semelhante, que possuem interações intermoleculares do mesmo tipo, tendem a ser solúveis entre si. Outra propriedade citada, a viscosidade. Viscosidade é definido como a dificuldade que as substâncias têm de escoar. Então imagine que você jogue um copo com óleo e um copo com água na parede. Qual dos dois chega ao chão primeiro? A água chega primeiro porque o óleo é mais viscoso. Isso significa que a coesão entre as moléculas no óleo é maior do que na água, ok? A tensão superficial. A tensão superficial é aquela película que se forma na superfície de um líquido devido à interação entre as moléculas, como por exemplo é o caso da molécula de água. A tensão superficial na água é alta, o que permite, por exemplo, que determinados mosquitinhos ou animais pequenos possam pousar na superfície sem afundar, certo? Agora o último tópico. Foram amplamente estudadas e detalhadas pelo físico holandês Van der Waals e, em sua homenagem, são também chamadas de forças de Van der Waals. Veremos a seguir que o termo forças de Van der Waals passou a ser usado como sinônimo de um tipo específico de interação intermolecular. Então, a princípio, forças de Van der Waals é um sinônimo de interações intermoleculares. Mas, com o passar do tempo e a mudança no estudo, forças de Van der Waals passou a ser um tipo específico de interações. Então nós temos aqui os principais tipos de interação que nós vamos estudar. A primeira interação, íon-dipolo, depois ligação de hidrogênio, depois interação dipolo-dipolo permanente. O que elas têm em comum é que são todas interações que ocorrem entre moléculas polares. Já o último tipo de interação, dipolo induzido, dipolo instantâneo, também chamado de forças de London, ou ainda forças de Van der Waals ou forças de dispersão, é o único tipo de interação que ocorre entre moléculas apolares. E aqui nós temos uma ordem de intensidade de força. As interações íon-dipolo são as mais fortes e, por último, as interações do tipo dipolo instantâneo ou qualquer um desses outros sinônimos. A primeira interação, íon-dipolo. Para entender como funciona essa interação, vamos imaginar o seguinte exemplo. A gente coloca sal de cozinha em água. O sal de cozinha é solúvel em água, o cloreto de sódio. Essa solubilidade se dá da seguinte maneira. As moléculas de água conseguem separar os íons sódio dos íons cloro. Isso acontece porque as moléculas de água têm a capacidade de interagir com ambos os íons, com íons dos dois tipos de carga. Por quê? Na molécula de água, o hidrogênio é polarizado positivamente, o que o permite interagir com ânions, como é o caso do cloro. E o oxigênio é polarizado negativamente, o que o permite interagir com íons de carga positiva, como é o caso do sódio. Então, essa atração que ocorre entre a molécula de água, que é uma molécula polar, e os íons, no caso o cloro, e o sódio, é chamada então de interação íon-dipolo. E ela é uma interação muito forte, ok? Esse fenômeno pelo qual a água consegue separar íons de carga oposta é o que chamamos de solvatação. Agora, as ligações de hidrogênio. Já foram chamadas anteriormente de pontes de hidrogênio, mas esse não é mais um termo adequado, ok? Bom, então, aonde é que ocorre ligação de hidrogênio? As ligações de hidrogênio tendem a acontecer em moléculas que possuem hidrogênio ligado a um dos três elementos mais eletronegativos, que são flúor, oxigênio e nitrogênio. O caso mais importante do estudo das ligações de hidrogênio é a molécula de água. Então, veja só,
O oxigênio é mais eletronegativo, portanto, puxa os elétrons para si, ele é polarizado negativamente, enquanto o hidrogênio é polarizado positivamente. Logo, o hidrogênio de uma molécula de água tende a ser atraído pelo oxigênio da molécula de água vizinha. E essa atração que ocorre entre o hidrogênio de uma molécula e o oxigênio da outra é a chamada ligação de hidrogênio. Nós podemos ver aqui também outra ligação de hidrogênio, que é a atração entre o hidrogênio de uma molécula de água e o oxigênio da molécula vizinha. Outras moléculas que sofrem ligações de hidrogênio, além da água, a amônia, pois o hidrogênio está ligado ao N. O ácido fluorídrico, pois o hidrogênio está ligado ao flúor. E vários outros exemplos dentro dos compostos orgânicos. Bom, você já pode ter visto o exercício de biologia que falam na quantificação das ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. E aqui a gente consegue perceber isso, olha só. Entre a guanina e a citosina, nós podemos perceber 3 ligações de hidrogênio que ocorrem aqui nesses 3 pontos. Já entre a adenina e timina, são possíveis apenas 2 ligações de hidrogênio. Isso porque aqui nós temos apenas este hidrogênio ligado ao N, na adenina, e apenas este hidrogênio ligado ao N na timina. Já do lado de cá, olha só, na guanina nós temos 2 hidrogênios ligados ao N, enquanto na citosina nós temos um hidrogênio ligado ao nitrogênio. Então a quantidade de ligações de hidrogênio que ocorre aqui entre essas duas bases é maior do que aqui. A próxima interação, dipolo-dipolo permanente. Bom, eu já queria adiantar que a ligação de hidrogênio é um tipo de interação dipolo permanente, só que a ligação de hidrogênio é mais forte, ok? Então vamos analisar aqui direto, olha só, a molécula do HCl. O hidrogênio é menos eletronegativo, fica polarizado positivamente, enquanto o cloro é mais eletronegativo, logo fica polarizado negativamente. Assim, o cloro de uma molécula atrai o hidrogênio da molécula vizinha. Essa atração é uma interação intermolecular chamada de dipolo-dipolo permanente. Perceba que é muito semelhante ao caso da água, onde o oxigênio polarizado negativamente atrai o hidrogênio da outra molécula polarizado positivamente. Então a diferença é apenas que a ligação de hidrogênio é mais forte, mas são interações da mesma natureza. Bom, essas 3 interações que nós vimos aí a princípio ocorrem entre estruturas polares. E agora nós vamos discutir a interação de polo instantâneo e de polo induzido, que tem vários sinônimos, como vimos lá atrás, e que é o único tipo de interação que ocorre entre moléculas apolares, ok? Bom, então primeiro nós podemos citar aqui que elas são as interações mais fracas. E como é que elas ocorrem? Então imagina que nós tenhamos aqui uma molécula apolar. Se a molécula é apolar, significa que os elétrons estão distribuídos homogeneamente pela molécula. Eles estão distribuídos homogeneamente, mas não estão parados. Ou seja, eles estão se movimentando de lá para cá, porém homogeneamente. Se nós frisarmos um determinado instante, é possível que os elétrons estejam mais para um lado da molécula do que para o outro. Portanto, momentaneamente, instantaneamente, um lado da molécula estaria polarizado negativamente, já que os elétrons estariam distribuídos um pouco mais sobre essa parte da molécula. Então, nós teríamos uma parte da molécula polarizada negativamente e a outra polarizada positivamente. Isso aqui acontecendo de maneira instantânea, certo? Apenas durante um momento. Bom, como essa molécula aqui foi momentaneamente polarizada, ela induz a polarização de uma molécula vizinha, porque as cargas positivas que foram geradas aqui tendem a atrair as cargas negativas da molécula vizinha. E aqui nós teremos, então, uma atração. Essa atração é então chamada de dipolo instantâneo, porque essa molécula foi polarizada momentaneamente, instantaneamente, dipolo induzido, porque a polarização dela induziu a polarização da outra molécula. Quando essas duas moléculas se afastarem, esses 2 dipolos irão desaparecer e a molécula volta a ser normalmente apolar, como ela já era. Ok, nós vamos ver agora a influência das interações intermoleculares na temperatura de fusão e ebulição, porque esse é um contexto muito importante em questões e também na prova do PAIS, certo? Bom, gente, quanto mais fortes forem as interações intermoleculares, maior será a temperatura de ebulição de uma substância. Ou seja, se eu estou comparando 2 substâncias e uma delas faz ligações de hidrogênio e a outra faz apenas interações de polo induzido, é provável que a substância que faz ligações de hidrogênio tenha maiores temperaturas de fusão e ebulição, porque quanto mais fortes forem as interações, maior tende a ser a temperatura de ebulição, ok? E se nós estivermos analisando 2 substâncias que façam o mesmo tipo de interação intermolecular? Aí o critério que nós vamos analisar é o tamanho da molécula, é a sua massa molar.
Então, para substâncias que façam o mesmo tipo de interação, a substância que tiver maior massa, que for maior, terá maiores temperaturas de fusão e ebulição. E isso nós vamos poder aplicar nos exercícios da próxima aula. Então, turma, a gente termina aqui a parte teórica das interações intermoleculares. Eu peço que você anote os principais tópicos no seu caderno e abra em seguida o próximo vídeo para que nós possamos fazer exercício, ok? Até lá!